Olá galera, eu vou fazer uma comparação entre o livro Divina Comédia de Dante Alighieri, principalmente exclusivamente a parte do Inferno, e a animação Dante's Inferno An Animated Epic. Primeiro falar um pouco sobre o livro do Inferno, para a gente começar alguma coisa. Originalmente chamado apenas de Comédia, posteriormente e atualmente como Divina Comédia. Eu vou tratar principalmente da parte do Inferno. Dante escreveu a Divina Comédia no século XIV, e ela é dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Essa edição aqui eu peguei, é da editora 34. A tradução é de Ítalo Eugênio Mauro. A primeira edição foi em 1998, essa é a terceira edição de 2014. A parte do Inferno é dividida em 34 cantos, sendo que cada canto possui estrofes de 3 versos. Várias estrofes de 3 versos. E fecha com um verso de ouro, que seria para fechar a rima. Um verso de ouro sozinho que fecha a rima. O enredo, basicamente assim, é Dante é um poeta. Ele, com a ajuda de Virgílio, passam pelos 9 infernos à busca do 9 ciclos do inferno, à busca de Beatriz, que seria a amada de Dante. Um enredo bem básicozinho, só para dar uma introduçãozinha de leve. Informações sobre o filme. O nome do filme em português é Inferno de Dante, uma animação épica, lançado em 2010, dirigido por Victor Koch, Mike Gisey e Yuzumi Umetsu. Distribuído pela Stars. É uma animação dividida em 12 capítulos, sendo que o primeiro e o terceiro por um estilo de arte, o quarto ao sétimo por outro estilo de arte, de animação, o 8 ao 10º por outro, o 11 e o 12 por 2 estilos distintos, totalizando 5 estilos de arte diferentes dentro da mesma animação, que tem a duração de 1h20. O enredo é basicamente o mesmo, básico, sim, sinopse básica. Dante guia ele pelos 9 círculos do inferno em busca de sua amada Beatriz. Praticamente a mesma coisa, né? Então vamos começar eu irei começar, né, pela comparação entre os Dantes, Dante do livro e o Dante da animação. O primeiro Dante que eu irei tratar aqui é o livro, que eu chamar, a partir de agora eu irei chamar apenas de Dante Poeta. Por quê? Vocês já vão entender. Dante Poeta, ele faz o seu caminho pelo inferno, sendo guiado pelo Virgílio pelos 9 círculos do inferno. Seu objetivo é chegar no paraíso, que é onde Beatriz está, e lhe chama. O Dante Poeta tem algumas peculiaridades, porque ele tem um medo considerável dos demônios do inferno, como é visto no 8º círculo, quando ele encontra com os demônios que estão lá na fraude, e ele é guiado por eles por um breve momento. Fica bem explícito o medo que o Dante sente por seu pequeno corpo, pois ele não tem nada que revidar contra os demônios e todas as criaturas que habitam no inferno. Mas como é que ele conseguiu essa caminhada até o 8º círculo? Virgílio é seu guia, e ele tem o passaporte para Dante, que é a desculpa, eu chamo de desculpa de passaporte divino. Virgílio fala que o Dante está liberado, ele pode passar porque Deus aprova. Dante, ele também tem uma empatia com aqueles que estão sofrendo no inferno. Ele conversa com essas pessoas que estão lá sofrendo seus próprios pecados, mortes dolorosas ou tormentos terríveis. Ele acaba simpatizando um pouco com essa galera. Alguns até ele fica muito triste de ver da forma que estão sofrendo lá no inferno. É isso. Basicamente, esse é o nosso Dante Poeta. Ele tem essas características, e o nosso Dante de animação, que eu irei falar mais sobre ele, já vou comparar os dois, botando os dois em choque. Esse Dante de animação, a partir do momento agora, eu também não chamei mais Dante de animação, chamarei de Dante Guerreiro, exatamente. O nosso Dante da animação, não é um poeta, e sim um guerreiro, um cavaleiro templário. Ele
Mesma coisa que o nosso Dante poeta, ele vai em direção ao inferno em busca de sua amada Beatriz. Porém, temos uma questão diferente. No caso do Dante poeta, ele é chamado por Beatriz. A Beatriz não aparece em nenhum momento, diferentemente como acontece na animação, onde Beatriz ela é uma mulher. Ela tem personalidade, cabelo, traços. E é exatamente por isso essa é uma das mudanças mais significativas que eu considero. Graças a essa mudança, temos o motivo do Dante ir ao inferno, que seria outro motivo, seria seu maior pecado. Seu maior pecado resultou na morte de Beatriz e o seu rapto por Lúcifer. Sim, Lúcifer é um personagem muito importante também. Na animação, ele é o grande vilão. Um traço também muito importante desse Dante guerreiro é a sua arma. Dante, na animação, tem a sua foice. Sua foice que é muito similar à foice da morte. Esse Dante, ele luta com os inimigos, ele enfrenta eles, diferentemente do nosso Dante poeta, que passa por muitos inimigos com auxílio do Virgílio, sem sofrer qualquer abalo ou algo do tipo. O nosso Dante guerreiro também, ele tem outra coisa em si. Essa foice não é simplesmente a sua arma, mas é também o seu símbolo. Por quê? Dante cruzado, ele passa pelo inferno inteiro, praticamente fazendo uma chacina por onde ele passa. Ele mata Caronte, mata Minos, mata Cerberus. Então, já são 3 muito importantes que ele passa e mata. Simplesmente porque eles não deixaram ele passar. Cerberus até não tinha muita escolha, mas Minos e Caronte escolheram falar: não, você não vai passar, Dante. A Beatriz pertence a nós agora. O motivo pela Beatriz ter sido levada por Lúcifer foi uma promessa que Dante fez com Beatriz. Antes da cruzada, ele fez uma promessa a Beatriz: Beatriz, eu não irei lhe trair na cruzada. A Beatriz falou: ok, eu juro, caso você me traia, a minha alma vai pertencer a Lúcifer. PS, uma nota aqui: nunca faça nenhuma promessa que sua alma vai pertencer a Lúcifer. Gente, não vai funcionar. Não vai dar bom. Mephistófeles tá aí. Falso tá aí pra mostrar. Não funciona. Envolver o demônio, o diabo, coisa ruim, não dá certo. Não tenta. Não tenta. Voltando. Ele, né, obviamente não cumpriu a promessa, traiu Beatriz e, quando ele voltou para sua casa, encontrou seu pai e Beatriz mortos. Mas ela prometeu salvar Lúcifer caso Dante a traísse. O que aconteceu? Lúcifer chegou e falou: ela é minha agora. E ele a levou embora pro inferno. Essa é basicamente a diferença entre os dois. Um é um serial killer do inferno e o outro é um poeta. Vou embarcar em 3 pontos que eu gostaria de citar, que para mim são pontos muito importantes entre a comparação entre as duas obras, a adaptação e o livro. O primeiro ponto é uma cena no limbo, muito conhecida no livro, onde Dante, poeta, se bota entre os poetas do limbo, que são Horácio, Ovídio, Lucano e Homero, e claro, o Virgílio. Ele se junta entre eles e faz o sexteto no limbo. Agora, essa mesma cena seria possível nessa animação? Eu digo que não. Por quê? Nesse caso, Dante é um cruzado. Dante cruzado se inserir aos poetas não faria sentido. Dante, poeta, se inserir aos poetas encaixa. Ele é um poeta e está junto com os poetas. Dante cruzado não vai junto com os poetas. Ele vai e olha para Saladin. Então, ele vai e o foco que ele tem é em Saladin, não nos poetas que eles nem aparecem, no máximo só o Virgílio, porque o Virgílio tá lá. Outro ponto que eu queria dar é na heresia, que mostra bem a diferença entre os dois Dantes, da forma deles agem com o mundo e agem com o inferno. Primeiro, Dante poeta, ele encontra na heresia Farinata. Farinata, que é o seu rival político de Florença. Eles têm uma discussão política, mas é uma discussão política passiva. Não há agressões, eles não brigam, eles não se matam, eles não chegam de petralha, nem coxinha e tal, tudo de boa. Dante, cruzado, ele já não aceita essa brincadeira, até porque ele não é
um poeta, ele não é um cara da política, ele é um guerreiro. Então, Farinata brinca com ele que eu consigo ver o futuro. E no futuro, Beatriz vai ficar aqui. Ele, como a gente já percebeu, Caronte falou isso, Minos falou isso, os dois estão mortos. Farinata tomou o mesmo destino. Farinata morreu. O que sobrou do Farinata morreu naquele momento. Então, essa é bem a diferenciação dos dois. Ele é mais politizado, poeta, ele é mais calmo, ele não tem atitudes agressivas. Porém, o outro Dante, que tem a capacidade de derrotar os demônios, ele prefere bater nos demônios. O terceiro ponto, que é um ponto crucial para mim, também porque dessa vez eu não estou no do Dante, e sim do Virgílio, seu guia, seu mestre. Virgílio, no livro, ele encontra Minotauro, ele e o Dante. O que o Virgílio faz? Irrita o Minotauro, Minotauro se auto-nocauteia, batendo na parede. Assim, eles conseguem passar em direção ao 7º ciclo, ódio. O que acontece no filme? Na animação, Dante mata o Minotauro? Não! Virgílio faz a mesma coisa, com quase as mesmas palavras. Ele engana o Minotauro. Assim, o Minotauro vai de encontro à parede e apaga. Esse terceiro ponto, que não é uma diferença, e sim uma semelhança muito forte, porque é praticamente a mesma cena, eu friso ela como terceiro ponto, por quê? Aqui eu não quero tratar de fidelidade e infidelidade, eu quero tratar de escolhas. O que a principal escolha para mim, que é a escolha do Dante como um guerreiro e não como um poeta, influencia no resto do universo que acontece depois, nas próprias ações que acontece depois, e nas ações que acontece antes também, como o Dante com a promessa. Então, essa escolha pelo esse personagem que tem uma posição diferente muda totalmente o enredo da história e tudo que vai acontecer por aí em diante. Então, exatamente por isso que eu friso a terceira parte, para mostrar que mesmo nessa questão, mesmo sendo um cruzado, o Virgílio nas duas obras é o mesmo Virgílio. O Virgílio, na animação, ele completa várias frases do Dante com rimadas. Ele termina, o Dante fala e ele rima o que o Dante fala. Ou ele mesmo fala de uma forma mais lírica. Dante na animação fala de uma forma mais bruta, menos no começo. Porque ele é um guerreiro, ele não é um poeta. Outro ponto, o quarto ponto bem interessante, que é um ponto que também é bem crucial e não é uma diferença, mas é um ponto que eu quero visar só na animação, pois esse não tem nenhuma semelhança com isso no livro, porque é o Dante dizendo porque ele não é poeta. Dante chega na Varese, do seu quarto círculo. Lá ele encontra muito dinheiro e lembra de seu pai que batia na sua mãe, que era um cara não muito legal. Ele que batia na mãe de Dante porque ele achava que ela gastava dinheiro demais. Ele cometeu o pecado da avareza. E Dante, lembrando dele, Dante diz para Virgílio: eu gostaria de ser um poeta em minha adolescência, em minha juventude. Porém, eu só sei a violência, eu só fui criado com a violência. E esse é um dos motivos, é claro, desse universo paralelo da animação, em que Dante não se torna um poeta, mesmo ele querendo se tornar um poeta. Ele tinha essa vontade quando criança, mas ele não se torna esse poeta. E a partir do momento que a gente vai andando com ele, a gente vai ganhando um sentimento por ele, é o mesmo sentimento que o Dante, o poeta, tem pelo aquele que está sofrendo, a gente tem pelo Dante porque ele está sofrendo, e a gente descobre por que ele está sofrendo. E a busca dele não é apenas por alma de Beatriz, mas também por redimir a sua alma, que ele cometeu um pecado, que foi a traição. O Lúcifer não foi escolhido à toa, ele é o mestre do inferno também, mas ele também é o mestre da traição. Então não é uma escolha às cegas, tem um porquê. Então, voltando sobre a questão de Dante guerreiro versus Dante poeta, primeiro a gente tem que voltar um pouco antes e ver da onde a animação tirou suas fontes. Não foi só do livro, ela bebeu a fonte de um jogo. O jogo que é Dante Inferno é o jogo que se baseia no
livro. O que muda ser um jogo? O que muda ser essa fonte que ele se baseou também ser um jogo? Muda que, visto a época, visto a motivação dos aqueles que adaptaram e visto financeiramente, porque o jogo oferecia muito dinheiro, é uma empresa grande que fez o jogo e ela não queria perder dinheiro, possivelmente porque o jogo seria muito caro, não teria lucro. Ela decidiu escolher a violência. Então ela decidiu escolher essa violência. O inferno é violento por si só, mas mais violência. Dante sendo um cara violento, um cara que mata seus inimigos sem dó e sem repúdio nenhum. Esse Dante então vira o Cavaleiro Templário, que ele tá na sua busca pela sua redenção, diferentemente do nosso Dante de poeta, que está indo em busca da Beatriz, mas não está numa redenção própria. Ele não está se redimindo dos seus erros. Já o Dante Cruzado, a gente tem acesso a esses erros, tem acesso ao que ele fez. Essa questão do Dante ser esse guerreiro interferencia em tudo a partir daí na obra e na adaptação. Escolhas que foram tomadas foram pelo Dante ser esse guerreiro e não ser esse poeta. Então, essa pra mim foi a escolha principal em questão de adaptação que teve que ser tomada, pois isso alterou toda a adaptação a partir desse momento em que o personagem deixou de ser um poeta e se tornou um guerreiro, um cavaleiro cruzado. E é isso. Isso é tudo por hoje, pessoal. Tchau, tchau.